queridos pais, educadores, sejam todos muito bem-vindos, cuidadores também. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu sou Cristiane Tomás, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, Kid Coach, Teen Coach. E a minha missão é ajudar a melhorar o relacionamento entre pais, filhos, professores e seus alunos e também ajudar nesse processo maravilhoso da aprendizagem. E por falar em aprendizagem, sabemos que a gente começa a aprender a falar quando é pequenininho. E qual é a importância da fala na vida das nossas crianças, na nossa vida enquanto ser humano? Eu trouxe hoje aqui uma pessoa maravilhosa que vai nos beneficiar com um conteúdo lindo a respeito da fala. Falar pode ser de várias maneiras, mas com certeza as palavras elas podem ser ditas de forma fluente, mais difícil ou mais fácil. O importante é que a comunicação aconteça. E para falar sobre comunicação, nós temos hoje aqui conosco a doutora Mariana. Seja bem-vinda, minha linda doutora Mariana. Muito obrigada pela sua participação no programa Crescendo Divertidamente. Mais uma vez eu agradeço a sua presença aqui, o seu tempo e trazendo esse conteúdo maravilhoso, esse assunto de suma importância para todas as idades, né? Para todas as famílias e também para os professores. Por gentileza, fala um pouquinho sobre você para a gente. É uma oportunidade muito boa para todas as famílias, Sim. Porque ainda mais com a pandemia, né? Tem muitas famílias preocupadas, né? Com os filhos distantes da escola, os filhos que parecem demorar a falar. Existe uma grande ansiedade, né, por essa Sim. fala. Então, eu agradeço muito a oportunidade de esclarecer. Eu sou Mariana e sou fonoaudióloga, mestre em estudos da comunicação humana. Minha especialidade é a linguagem e fala, mas é importante dizer que a fonoaudiologia, ela atende não só linguagem e fala. Olha. A fonoaudiologia participa nos transtornos de aprendizagem, uma Perfeito. fonoaudiologia escolar. A fonoaudiologia participa também desde o momento da amamentação até a terceira idade, né? Quando você tem dificuldades de ouvir, dificuldades para deglutir um alimento. Então, sempre as pessoas podem contar com o fonoaudiólogo. Perfeito, nossa, é muito bom esse seu esclarecimento, porque quando a gente está trabalhando, né, as questões da aprendizagem, e aí as pessoas acham que é só questão de aprender a ler e escrever, né, e é todo um processo, é importante, né, esse conjunto, esse trabalho multidisciplinar, é fundamental isso. Muito obrigada por trazer essa informação aí pra gente agora, né, e fala um pouco pra gente, por favor, em relação ao início da fala, por exemplo, né? Porque tem pais, eu vejo pais que falam assim, nossa, Cris, mas está demorando, meu filho demora muito para falar, o irmãozinho dele começou logo, ele está demorando demais, será que está com algum problema, será que não? Quando é que realmente, vamos esclarecer, né? Deixar os nossos queridos pais mais tranquilos em relação a isso, por gentileza. Eu sempre costumo dizer que a fala, ela é a cereja do bolo. Então, imagine assim, que tem muitos passos para acontecer antes da fala acontecer. Né? É importante entender que a comunicação ela se inicia ali antes mesmo do nascimento, né? Mas mais propriamente quando essa criança nasce, vem ao mundo e ela começa a ter as suas primeiras sensações de interação com o outro. Né? Certo. Então, hoje, é muito importante dizer isso para vocês, porque é algo recente. Hoje nós temos uma reformulação dos marcos do desenvolvimento pelo CDC, que é um órgão dos Estados Unidos que controla e classifica as doenças em geral. Então, acaba sendo uma referência para muitos países. Né? E esse checklist repensado pelo CDC, ele começa a fazer um checklist de 2 meses de idade até 5 anos, né? Tem muitas... Peço desculpa pelo barulho. Tem muitas crianças que o pediatra pede para aguardar até 5 anos, mas essa criança pode já demonstrar uma dificuldade de fala e linguagem desde os 2 meses de vida.
Ah, interessante. Então, a gente esquece que antes da fala, essa criança tem que ter uma fluência de olhar. Ela tem que ter uma intenção comunicativa de se comunicar com o outro, reagir às intervenções da outra pessoa, que é o que a gente chama de sorriso social. Isso, é verdade. Então, existem muitos passos que nós consideramos fundamentais antes dessa fala, porque a criança primeiro precisa organizar sua linguagem interna, então, sequência de ações, o como que eu devo agir, e isso vai organizando o pensamento para essa comunicação com o outro. Perfeito. Nossa, que interessante, viu? Que coisa boa a gente ouvir. Muito obrigada por esse diferencial. A gente acha que é só falar, acha que são só as palavras que comunicam, né? E o processo é bem mais amplo, é bem mais profundo. Muito significativo isso que a senhora trouxe, doutora. Agradeço muito. Em relação à fala, ainda na questão da comunicação, dessa linguagem, né? Que nós vimos agora, a importância de ser desde cedo, né, que existem várias linguagens, na verdade, é isso, né? É assim que a gente pode se expressar? Sim, é importante a gente saber que existem os meios comunicativos. Então, você tem um meio gestual, um meio vocal, um meio verbal. Então, apesar de nós já falarmos, mas nós expressamos muito pela nossa expressão facial, nós expressamos muito por sons que nós fazemos. Por exemplo, aí você já pensa, eu acho que essa pessoa não gostou do que eu disse, né? E o que eu digo para os pais de consultório é, principalmente, a fala, a palavra, nada mais é do que um rótulo dessas experiências que a criança vive. Então, antes de olhar para o quanto essa criança está falando, claro que é importante a gente mensurar isso também, mas é importante a gente ver se ela tem oportunidades de viver e processar essas experiências. Entendi. Quando eu digo experiência, eu estou falando de crianças que têm dificuldades sensoriais, de processar o som, de tocar alguns brinquedos ou alimentos, algumas texturas. Crianças que não conseguem, por exemplo, trazer ali para uma brincadeira um jogo simbólico de faz de conta que tem etapas. Pega a panelinha, coloca uma comidinha de mentira, tampa. Tem criança que não se organiza nesse processo. Então, ela não consegue organizar aquelas experiências que ela está absorvendo do dia a dia. Então, dificilmente essa criança vai conseguir rotular essas experiências com algo tão abstrato que são os sons de fala. Perfeito, perfeito. E aí, ainda dando continuidade a esse seu pensamento maravilhosamente formulado, quando é que os pais ou os cuidadores devem começar a se preocupar, né, em questão de que alguma coisa não está caminhando dentro do desenvolvimento esperado, digamos assim, para buscar a profissional, no caso da fono? Sim, nós temos que estar muito atentos à questão da fluência do olhar. Okay. Então, aos 2 meses, essa criança, enquanto amamenta ou toma a mamadeira, ela não olha, ela não rastreia um objeto. Então, você se locomove na frente dela, você tem algum brinquedo, ela não interage visualmente, esboçando algum sorriso com você nessas situações que são corriqueiras. Você deve ficar atento. Uma criança que aos 9 meses ela não aponta para o que quer, não direciona para o que quer, você tem que ficar atento também. Uma criança que não ri a partir de uma gracinha que você faz, ela não reage. Hoje a gente considera muito a questão de reciprocidade emocional. Então, essa criança esboça um leve desinteresse. Ela não reage aos 9 meses quando você chama pelo nome. Então, os pais devem ficar atentos. E, lógico, né, aos 2 anos, essa criança precisa estar fazendo uma frase de ao menos 2 palavras. Então,
Se a criança com 1 ano já não manda beijo, não dá tchau, não reage às suas brincadeirinhas, não tem uma fluência de olhar e não esboça nenhuma intenção ou uma intenção muito simples para mostrar aquilo que ela quer, você tem que estar atento e buscar uma avaliação profissional. Perfeito, nossa, que legal, viu? É muito bom a gente ouvir isso. E me fala, quais são os melhores estímulos, na sua opinião, doutora, em relação à fala? Né? Além de todo esse complemento, né, que a senhora brilhantemente trouxe para a gente, quais são os estímulos que os cuidadores, os pais, os professores podem estar desenvolvendo no dia a dia para ajudar essa criança e até mesmo para poder ter algumas identificações sobre esse processo de desenvolvimento comunicativo? Eu costumo dizer que nesses primeiros 2 anos, a gente precisa, independente se a criança tem 6 meses, 3 meses, a gente precisa abusar muito das nossas expressões faciais, dos sons onomatopeicos. Então, é fazer o som do avião, é fazer o som do carrinho, é sentar no chão com a criança e brincar com aquilo de um modo não didático, né? Explicando o que aquele animal faz. Não, é fazendo, simulando situações do dia a dia. Principalmente as situações do dia a dia, como dar comidinha, banho e pôr para dormir. Porque são as situações que essa criança vivencia todos os dias. E uma criança que não consegue reproduzir aquilo que ela tem no dia a dia é uma criança que sinaliza alguma dificuldade para o desenvolvimento de linguagem. E a fala não depende só dessa questão abstrata de estruturação de pensamento, mas também de uma boa mastigação, por exemplo. Eu costumo dizer que a mastigação é a primeira academia dos músculos orais dessa criança. Então, uma criança que mastiga de boquinha fechada, por exemplo, ela está desassociando movimentos de lábio, de língua, de mandíbula, tudo que ela precisará para os sons de fala cada vez mais refinados conforme a idade. Olha que show isso! E é muito importante isso que a senhora trouxe, né? Porque a gente tem um dia a dia bastante corrido, né? Come-se, às vezes na frente da televisão, às vezes fazendo outra coisa, olhando o celular. Isso traz prejuízos, isso pode atrapalhar essa fluidez de comunicação? Sim, eu costumo dizer que o tempo da tela, ela tem 3 fatores prejudiciais, né? Primeiro, ela não tem o tempo da vida. Então, você começa a criar uma geração de crianças ansiosas. Verdade. Segundo, quando a criança ela está atenta à tela, e os pais já devem ter tido essa experiência de entrar no ambiente e sair do ambiente, a criança nem perceber, porque está focada no celular, ou no tablet, ou na televisão. O que significa isso? Ela está atenta à tela e está perdendo um repertório de comunicação maravilhoso que ocorre ao redor dela. Sim. Ela perde habilidades de comunicação e cognição social por causa da tela. E o terceiro ponto é todo o processamento visual que ela recebe intensamente como uma carga para processar. Então, imagine que se ela almoça com a tela, primeiro ela está fugindo, perdendo uma oportunidade de ritual social. Verdade. Sentar à mesa com outros pares de comunicação, né? E vendo o outro comer e como que come, né? A refeição, ela precisa ser um ato social. Ai, que maravilha. Olha, eu poderia ficar aqui horas ouvindo a senhora. Eu só tenho a agradecer imensamente, viu? Deixa pra gente aí seus recadinhos, sua comunicação, seus contatos, por favor, porque é muito importante que os pais tenham acesso. Sim. Eu tenho um Instagram, onde eu coloco muitas informações sobre a clínica da linguagem, que é o @fonoaudiologiamariana. Tenho o site também, que é fonomariana.com.br. E é importante dizer que aqui nós estamos falando sobre fala, mas eu também atendo as crianças usuárias da língua de sinais. E nós temos o mesmo raciocínio para o uso dos sinais, pensando em palavra e sinal. O que nós precisamos desenvolver antes para que isso aconteça é muito semelhante.
Perfeito. Doutora, muito obrigada. Gratidão imensa, viu? Excelente trabalho. E olha, a gente tem muita coisa boa para conversar sobre isso, hein? Muito obrigada, gente. Beijo no coração.